Boa tarde a todos. É muito bom ter outra oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. E, bom, espero que vocês sejam edificados nesse momento. A palavra que hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês, ela tem como texto base Mateus capítulo 27, do 12 ao 23. Bom, como nas últimas palavras, eu gostaria de estar orando com vocês antes. E mesmo que você esteja na sua casa, às vezes a gente vê um vídeo e a gente lida com ele meramente como se fosse uma gravação, como realmente é. Mas se nós inclinarmos os nossos corações ao Senhor e realmente buscarmos ouvir a voz de Deus, eu creio que o Senhor falará contigo através dessa palavra. Amém? Oremos. Espírito Santo de Deus, meu Senhor, convidamos o Senhor nesse momento para estar aqui conosco. Senhor Deus, essa é a Tua palavra. Senhor Deus, e apresentamos os nossos corações diante de Ti nesse momento. Espírito Santo do Senhor, ministra-nos, fale conosco. Se necessário, nos corrija, mas, Senhor Deus, instrua-nos na Sua palavra e nos leve, Senhor Deus, a viver, Senhor Deus, conforme os propósitos do Senhor. Guia-nos, Senhor Deus, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, fala conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ler então o verso 12 do capítulo 27 de Mateus. Diz assim: E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Aqui, no caso, o texto está falando de Jesus, que estava sendo acusado. Eram momentos que precedem a crucificação de Cristo. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Gostaria de fazer aqui um ponto. Barrabás, se nós formos ver o nome em si como uma expressão, ele é composto de Bar-Abás, que significa filho do pai. Então, é um nome bem sugestivo. Existem muitas palavras usando como referência esse personagem. Mas, bom, sigamos. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: Qual desses dois quereis que eu vos solte? Qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Eu acabei lendo um versículo a mais, foi o 24, mas amém. Esse é o texto que eu gostaria de estar lendo com vocês.
eu estive pesquisando um pouco acerca de Barrabás, de quem era Barrabás, ou então alguma história, algo assim. Bom, existe muita ficção em torno do nome Barrabás. Existem livros, existem filmes, existem, enfim, histórias. Porém, nada relativo à Bíblia, nada que a Bíblia fale. Ou seja, a Bíblia não confirma nenhuma dessas histórias e não existe nenhum relato histórico confiável no qual é mencionado Barrabás. Ou seja, existem relatos históricos que mencionam depois do 2º século, mas isso é uma opinião pessoal. Eu acredito que os escritos mais confiáveis, eles relativos a certas histórias, a partir do 2º século, começam a não ser tão confiáveis. Então, algumas histórias falam a respeito de que Barrabás, saindo dali, olha para Jesus, vê que um justo morre em seu lugar e se arrepende. Outros dizem que esse momento da escolha é porque havia uma confusão relacionada ao nome de Barrabás, porque essas fontes dizem que ele se chamava Jesus Barrabás, então houve essa confusão, porém nada realmente com fontes confiáveis, sabe? Então, coisas que a Bíblia não diz e nenhum outro relato histórico confiável menciona. Mas então por quê? Pensa aqui comigo, de verdade. Então, por quê? Por que Barrabás foi escolhido? É que Barrabás, ele representava a condição humana naquele momento. Cada um daquele que gritava, solte Barrabás e mate Jesus, solte Barrabás e mate Jesus, era um grito de sobrevivência de suas práticas, seus costumes, suas tradições, o seu dia a dia, sabe? Porque Jesus traz uma mensagem de contradição. Por todo aquele tempo que Jesus esteve anunciando o evangelho do reino, o evangelho ele traz essa mensagem de contradição. Ele traz essa mensagem que quando nós ouvimos o evangelho e olhamos para nós mesmos, os nossos pecados são revelados. Sendo gerado assim uma porta para o arrependimento. Nós vemos exemplos como em Mateus 15, verso 6, aonde Jesus ele chama a atenção de alguns do povo de Israel, principalmente dos fariseus, aonde ele pega e diz, olha, vocês pegam as tradições de vocês e colocam em pé de igualdade a palavra. Cara, o que vocês estão fazendo? Vocês estão colocando a tradição e os costumes de vocês com pé de igualdade, de importância com a palavra de Deus, e vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa disso. Em Mateus, ali no Sermão da Montanha, 5, 6 e 7, mais ou menos, Jesus ele traz mensagens conflitantes, mensagens que iam contra tudo aquilo que o povo trazia dentro de si. E até hoje, Jesus ele fala sobre perdoar, Jesus fala sobre ter misericórdia, Jesus fala sobre a necessidade de nós nos humilharmos, Jesus ele fala sobre a necessidade de nós sermos pacificadores. Quando Jesus ele diz, olha, quando vocês estiverem me seguindo, se vocês me seguirem, o mundo, as pessoas vão rejeitar vocês por causa de mim. Vocês terão que ser sal e luz nesta terra, ou seja, o que isso significa? Vocês terão que fazer a diferença, seja qual for o meio onde vocês estão. Vocês terão que trazer gosto para esse mundo sem graça. Vocês terão que preservar conceitos que merecem ser conservados. E, de certa forma, como quando a luz acende no ambiente e mostra o lixo, a sujeira, assim temos que ser também nós, como luz nessa terra, ou seja, lutar lutar contra tudo que contradiz a palavra de Deus. Mas nós formamos mentalmente a imagem de um Deus que ama incondicionalmente, um Deus que, quando se aplica a mim,
quando se trata de mim, dos meus erros, quando se trata do meu estilo de vida, esse Deus, ele pratica amor e não justiça. Nós preferimos acreditar nesse Deus, nós preferimos acreditar nesse evangelho. Um evangelho o qual a Bíblia não diz, um evangelho o qual a Bíblia não ensina. Nós preferimos acreditar, quando se trata de nós mesmos, neste Deus, que não importa o que eu faça, eu serei perdoado, mesmo sem arrependimento. Jesus, ele diz que em Mateus capítulo 10, do verso 34 ao 39, Jesus ele diz o seguinte: olha, não vos enganeis, olha, eu não vim trazer paz a esse mundo, eu vim trazer espada. Jesus está querendo dizer aqui sobre um conflito pessoal, não só um conflito interno, mas um conflito entre pessoas próximas. A expressão espada aqui traz um entendimento, dentro do seu significado, de divergência, de desavença, diferença de opinião. E o problema todo é que quando algo entra em conflito com o que nós achamos certos, com o que eu acho certo, ou seja, eu tenho um estilo de vida, mas quando algo entra em conflito com isso, nós tendemos a correr por outro lado. Geralmente, quando alguém apresenta algo que entra em conflito, uma ideia, levanta uma questão que entra em conflito com o que eu acho certo, a nossa tendência é olhar para o outro lado, a nossa tendência não é aceitar esse conflito. A nossa tendência não é a autoavaliação, mas é correr para o outro lado. Temos escolhido mais uma vez Barrabás. Temos escolhido o conceito, temos escolhido a ideia que nos desliga da responsabilidade. Ao invés de escolhermos aquele que veio trazer espada e não paz ao mundo, alguém que se intitula Filho do Pai e recebe o perdão sem arrependimento, nos parece uma ideia bem melhor, bem mais fácil, bem mais aplicável ao meu estilo de vida. Temos escolhido um evangelho sem cruz. Aderimos ao conceito do evangelho, mas negamos a prática. Como a própria palavra de Deus diz, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Esse é o evangelho que nós temos escolhido, esse é o evangelho que nós temos vivido hoje. Em Mateus capítulo 27, versículo 20, como nós lemos, fala a respeito de que o povo foi influenciado, o povo foi persuadido pelos seus líderes. Influenciados por aqueles que deveriam ensinar a lei, mas que estão interessados em persuadir a multidão, por interesses próprios. Igualmente, nesse tempo, líderes têm ensinado palavras que comovem a multidão, mas a verdade da cruz tem sido posta de lado. Nós vemos dia após dia pastores, líderes, homens que trazem palavras de incentivo, palavras de motivação, palavras: ei, cara, vai dar tudo certo. Olha, não me entenda mal, eu sei que isso é importante, mas o reino não é do homem. Precisamos anunciar, precisamos pregar o arrependimento, precisamos revelar a cruz de Cristo. Esse é o evangelho do reino de Deus. Todas as vezes que nós priorizamos as nossas questões, todas as vezes que nós priorizamos o eu, uma porta relacionada ao reino de Deus se fecha para você. Esse é o evangelho que nós temos vivido, um evangelho de motivação pessoal, aonde os líderes estão persuadindo o povo, assim como nós vimos nesse texto. A palavra aqui, persuadir, significa convencer, ser persuasivo, influenciar com palavras gentis. Não só de gentileza, mas gentis também de algo comum.
Colossenses capítulo 2, verso 4 diz: ninguém vos engane com palavras persuasivas. Em 1 Coríntios capítulo 2, do 4 ao 5 diz: a minha pregação não está constituída em palavras persuasivas e nem de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder de Deus. Existe um sobrenatural de Deus, existe um sobrenatural, existe algo mais. Ei, entenda isso, existe algo mais da parte de Deus, existe um sobrenatural, e o poder deste evangelho, ele é para curar, ele é para salvar, ele é para restaurar, mas antes que isso tudo aconteça, precisamos olhar para a cruz de Cristo. Precisamos abrir mão de nós mesmos por amor a Cristo. Precisamos olhar para a cruz de Jesus e abrir mão do eu. Ir para Jesus, ir em direção a Ele. Jesus diz: olha, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Jesus, ele diz em outro momento: aquele que me ama é aquele que cumpre a minha palavra. Gente, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Estamos dizendo que amamos a Jesus e ignorando a palavra dele. Estamos dizendo: eu amo Deus, mas estamos mentindo, porque na hora de viver o evangelho nós negligenciamos a nossa responsabilidade como cristãos. Continuamos fazendo o mesmo que aqueles israelitas fizeram naquele dia. Escolhemos o conceito, a ideia do amor incondicional do filho do Pai, que é perdoado sem mesmo que haja arrependimento. Mas quando abrimos no livro do profeta Isaías, capítulo 59, do 1 ao 2, Isaías ele nos lembra, ele fala: olha, Deus ele não está com os ouvidos tampados para que não te ouça, e nem com as mãos recolhidas para não te abençoar, mas a sua iniquidade, o seu pecado, te afasta de Deus, encobre a face de Deus aos teus olhos. Nós estamos permanecendo nas nossas escolhas, nos nossos hábitos, nos nossos costumes, nas nossas palavras, no nosso jeito de se relacionar com os outros. Continuamos escolhendo Barrabás e crucificando a Jesus a cada dia. Em Hebreus, do 4 ao 6, diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a esses mencionados, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à vergonha. Escolhemos acreditar em um amor, em um Deus que tem um amor tão grande por nós, que não importa o que façamos, nada vai nos afastar dele. E no momento dos cultos, ou então no momento onde você se lembra, ou então você está inclinado para isso, você repete o quanto Deus te ama. Mas e qual é o seu posicionamento em relação a Deus? Preferimos acreditar nesse amor que não importa o que eu faça, nada vai me afastar desse amor. Mas na parábola do filho pródigo, o amor de Deus continuava, o amor do Pai continuava o mesmo. Mas se o filho não tivesse decidido retornar à casa do Pai, ele nunca saberia disso. Ele teria morrido sozinho e com fome. Mas talvez você lembre, e nós somos fera para isso,
Como eu disse, quando alguma ideia, alguma coisa entra em contradição com a forma como nós estamos vivendo ou como nós pensamos, logo nós tendemos a ir para o outro lado, evitar o conflito, fugir, e talvez na sua mente tenha vindo logo um versículo base, um versículo João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E você diga: Vinícius, então como você me explica isso? Simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra crer vem do original pisteu. Você não precisa saber as palavras no original, mas busque entender aquilo que você lê. Busque entender aquilo que você lê. Eu costumo dizer para as pessoas: olha, o que você tem que fazer, a única coisa, o principal que você tem que se preocupar é conhecer o Deus que você diz servir. Se você é crente, se você é cristão e você não busca conhecer o Deus que você diz servir, cara, o que você está fazendo? Para onde você está indo? E para uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer proposta, qualquer lugar, parece uma boa ideia. Crer significa ter fé, confiar, se entregar. Não é mais do meu jeito, não é mais do seu jeito. Para de lutar pelas rédeas da sua vida, para de lutar para ter o controle da sua vida. Se uma vez você decidiu entregar a sua vida para Jesus, não é mais do seu jeito, não é mais. Em João capítulo 14, verso 23, como eu já havia mencionado, mas agora a referência, Jesus diz: se alguém me ama, esse guardará as minhas palavras. Ou seja, guardará, viverá, perseverará, irá perseverar, a minha palavra. Então eu e o meu Pai faremos morada nele. Ou seja, a partir desse ponto, então as coisas vão mudar. Em Lucas, capítulo 7, verso 47, nós somos atinados para esse entendimento que nosso amor para Deus, para com Deus, está diretamente relacionado ao quanto identificamos os nossos pecados. Está relacionado diretamente ao nosso arrependimento. E eu gostaria de terminar fazendo uma citação de Paul Washer, no seu livro O Verdadeiro Evangelho, onde ele diz: pregadores que evitam falar sobre o pecado são tão éticos, tão corretos, quanto um médico que não fala a seu paciente que ele está morrendo. Nós temos vivido um evangelho de facilidade. Nós temos vivido um evangelho de negligência. Nós temos vivido um evangelho com falta de posicionamento. Escuta o que eu tenho a dizer. O Espírito de Deus está chamando a igreja a um despertamento. Não esse avivamento que as pessoas têm ensinado por aí, um avivamento de movimento. Sim, existe um avivamento por vir, mas é um avivamento de despertamento. É de você estar dentro da sua casa, você estar na rua, talvez no seu trabalho, na sua faculdade, aonde quer que seja, e de repente o Espírito de Deus fala com você e você fala: cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Esse é o avivamento para os últimos tempos. Esse é o despertar que o Espírito quer gerar em você hoje. Nós temos vivido um evangelho adormecido. O Espírito de Deus está chamando a igreja a um despertamento. Pare de escolher o evangelho que é fácil aos seus olhos. Pare de escolher o evangelho falso. Pare de escolher o evangelho do reino do homem. Pare de escolher Barrabás. Faça uma autoavaliação hoje. Olhe para os seus erros, para os seus pecados e se apresente diante de Deus em arrependimento. Clame pelo reino de Deus. Clame pela direção do Espírito Santo. Então Deus começará a ter liberdade. Deus começará a ocupar o centro que lhe é de direito na sua vida. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em o nome de Jesus, muito obrigado.